Agora vamos ao tema da mensagem de hoje. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 60. Junto comigo vamos ler Isaías 60. Está no Antigo Testamento. É bem facinho de achar. Isaías 60, versos 1, 2 e 3. O tema de hoje, as três luzes, já está no boletim também. Repetindo, Isaías 60, versos 1, 2 e 3. Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos. Mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. O profeta Isaías, ele apresenta a terra escura, em trevas. Ele diz que as trevas cobrem a terra, no verso 2, a escuridão os povos. E o verso 3 diz que vem uma luz, mas o verso 2 diz que a terra está escura, está em trevas. Quando o profeta Isaías menciona as trevas, menciona a escuridão, é lógico que ele não está falando da energia, da ausência da energia elétrica. Ele está falando das trevas espirituais, está falando da escuridão espiritual, moral, os problemas espirituais do mundo. É a isso que ele se refere. Isaías apresenta o mundo em trevas. Agora, o profeta João, que escreveu o Apocalipse, 600 anos depois, apresenta a terra, a mesma terra, de outra maneira. Então vamos abrir em Isaías 60. Desculpe, Apocalipse 18. Vamos abrir em Apocalipse, capítulo 18. E verso 1, que foi o texto que o irmão leu aqui na hora da oração. Apocalipse 18, verso 1. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Até aí, irmãos. Vocês perceberam que Isaías mostra o mundo em trevas e João mostra o mundo iluminado. A mesma terra que Isaías vê escura, João vê iluminada. E o que aconteceu para que a terra fosse iluminada em Apocalipse? E o que aconteceu para que a terra ficasse em trevas lá em Isaías? Na verdade, o mundo está em trevas desde que o pecado entrou no mundo. O que é pecado? Pecado é o afastamento de Deus. Pecado é a transgressão das leis de Deus. A Bíblia diz que o homem pecou, e Isaías capítulo 59 diz que o pecado faz uma barreira, uma separação entre nós e Deus, entre Deus e nós. O pecado, então, é esta separação. E por causa do pecado, o mundo está do jeito que está. A situação é crítica em Londres, em toda a Inglaterra, nos Estados Unidos, América do Norte, também na América do Sul, na América Latina, e também na Ásia e em outras partes da Europa. O mundo inteiro vive em trevas. Quando nós falamos em trevas, temos que pontuar algumas delas. O que vocês acham, por exemplo, de uma pessoa que entra no metrô de Londres e detona uma bomba? Essa pessoa não está na luz, está nas trevas. Mas o que você acha de um motorista, um jovem de 32 anos, pega o seu carro, domingo de manhã, dia das mães, ele sai de Sorocaba, vai para São Paulo, capital, estou falando de tudo de São Paulo, Sorocaba também é estado de São Paulo, para aqueles que não conhecem, e ele está com o seu carro na rodovia Castelo Branco, indo para São Paulo, domingo, 8 horas da manhã. De repente acontece uma coisa em sua cabeça, ele para o carro, dá um giro total, uma conversão total, e volta na contramão da rodovia. E anda 4 quilômetros na contramão. Desvia de um carro, desvia do outro carro, sai de um caminhão, sai do outro, 4 quilômetros. Mas finalmente, numa pequena curva, vem um caminhão em alta velocidade. Ele não consegue desviar e acontece a fatalidade. O óbito foi instantâneo. O que se passa com uma pessoa dessa? Isaías diz que o mundo está em trevas. O que leva um homem a trair a sua esposa com uma outra mulher? Sair por aí com outra pessoa. Por que o homem trai a mulher? E por que a mulher trai o homem? O mundo está em trevas. Trevas na vida espiritual, trevas na família, trevas na sociedade, trevas no namoro, trevas em várias esferas da vida. O que você acha de uma garota de 15 anos? A mãe mora na Bahia,
ela foi para São Paulo, cidade de Carapicuíba, Grande São Paulo. Essa garota, com apenas 15 anos, tinha algumas amigas, e uma delas morreu, faleceu. Então as amigas que ficaram com saudades dela, resolveram frequentar o cemitério todo final de semana. E essa garota, junto com as amigas, toda sexta-feira ia para o cemitério e ficava até domingo. Dormiam em cima do túmulo, acendiam velas e faziam um tipo de um ritual, porque a amiga faleceu. O que leva uma menina de 15 anos a fazer tudo isso? Veja que a situação dela é uma situação de trevas espirituais. Mas pensa agora nesse outro caso. O nome dele é Edson. Ele tem apenas 10 anos, faz parte do Clube dos Desbravadores, adventista. Cresceu, chegou na idade de 15 anos. Não quis mais frequentar a igreja. Com 16 anos, abandonou a igreja. E ao abandonar a igreja, logo aprendeu a beber e fumar. E foi para cocaína, começou a usar cocaína. Um dia exagerou na dose. E essa overdose o levou a uma situação quase de morte. Deus teve misericórdia dele, ele foi salvo da morte. Passou um tempo, teve uma outra overdose. Quase foi, mas Deus o livrou de novo. Passou mais um tempo e uma terceira overdose. Essa terceira foi muito mais forte. Sempre a segunda é pior do que a primeira. E finalmente, o Edson, na terceira overdose, saiu correndo desesperado pelas ruas. Depois ele foi para a rodovia Anhanguera, é uma outra rodovia ali, de São Paulo também. E nessa rodovia Anhanguera ele saiu correndo no contrafluxo. E alguns carros saíram, desviaram dele. E depois ele resolveu então subir numa ponte e pendurou-se numa ponte. E ficou ali pendurado. E ameaçando pular. Ele achava que tinha alguém perseguindo. Estava alucinado. Até que os carros pararam, a polícia chegou, os bombeiros chegaram e a polícia cercou aquela parte da rodovia, parou tudo, a multidão chegou e a televisão também veio. A televisão começou a transmitir ao vivo essa cena. E a polícia tentava dialogar com o Edson e nada. Os bombeiros tentaram e nada. Ele dizia, não chega perto, senão eu pulo. E ninguém conseguia fazê-lo mudar de ideia. Até que finalmente um policial falou, peça o que você quiser que nós faremos. Ele disse, eu quero o pastor adventista aqui. Aí a polícia pegou o carro, o camburão, e foi atrás do pastor. E vai atrás, onde está o pastor? Ninguém sabe, o pastor está fazendo visita. Mas finalmente ele achou o pastor, a polícia achou o pastor. Você é pastor adventista? Sou, entra aqui no carro da polícia. O pastor falou, por quê? Entra logo. Aí ele entrou. Então a polícia falou, tem uma emergência. Uma pessoa quer se matar e precisa de você lá. E o pastor foi. Quando o pastor chegou, viu que era o Edson, um ex-desbravador. Agora já era adolescente. Então o pastor foi em cima da ponte para dialogar com ele. Edson, não faça isso. Jesus te ama, pensa na sua mãe, no seu pai, essas coisas outras. Aí o Edson foi ouvindo o pastor, porque ele pediu a presença do pastor. Foi ouvindo o pastor, ouvindo. Enquanto isso, um oficial do corpo de bombeiros vai lá, tira a sua veste oficial, põe uma roupa comum, pega uma câmera, disfarça de cinegrafista. E enquanto o pastor conversa com o Edson, o oficial faz o seu trabalho. Eu tenho isso em DVD. A televisão mostrou ao vivo, nós gravamos, peguei a DVD da televisão, está aí comigo. O final da história você vai saber durante a semana. Foi boa essa? Foi boa. Você vai saber durante a semana. Na verdade, o que leva uma pessoa a fazer isso? Estamos falando de Isaías 60. O mundo está em trevas. A escuridão cobre os povos. Uma situação horrível. Agora veja essa outra história. Estou contando um monte de história ruim, né? Depois vou contar histórias boas. Mas primeiro as ruins, porque estamos falando de Isaías, de um mundo em trevas. O que você acha de um homem, um senhor de 50 anos, alcoólatra? Eu já vi muita gente alcoólatra, meu pai é um. Mas como o seu João, não tinha visto antes. Esse homem bebia muito. Era um alcoólatra inveterado. Nos últimos 3 meses, ele não comia, não bebia água, não tomava